Bem-vindo, doutor, ao programa, tudo bem? Olá, tudo bom? A gente entende que o Tuiná é a raiz da maioria das técnicas de massoterapia no mundo. Ela tem como origem, ela se origina na medicina chinesa antes mesmo da acupuntura. Apesar de no Ocidente a gente conhecer a acupuntura como um nome, uma técnica mais difundida, né? A massoterapia chinesa ela é mais antiga e na China é muito difundida. E você sabia que o Tuiná foi que deu origem ao Shiatsu? No Brasil a gente conhece muito o termo Shiatsu, mas o Tuiná ainda é um termo, é uma palavra que a gente conhece pouco. Mais em São Paulo, em Minas Gerais, e agora que Cuiabá está chegando recentemente, a gente está aqui para atendê-los da melhor forma. Exatamente. Então significa que o Tuiná é ainda melhor que o Shiatsu. Doutor, quais são as técnicas utilizadas no Tuiná? Tá. O Shiatsu é uma técnica que teve que ter uma adequação cultural, da origem do Tuiná. E o Tuiná ele tem uma amplitude maior de técnicas, de mão, de manipulação. O Shiatsu ele se apropriou de basicamente uma técnica de várias que a gente utiliza no Tuiná, técnica de manipulação com as mãos, que é o próprio nome da técnica Shiatsu. Shi é dedo, Atsu é pressão. O que no Tuiná também o próprio nome ele nos fala de duas técnicas que a gente utiliza, que é o Tui Fa, que é o deslizamento com as mãos, e o Na-Fa, que é o amassamento. O Shiatsu, o Shiatsu, ele vem de uma técnica que é o An-Fa, que é a pressão ou com as mãos ou com o polegar, que antigamente, ou no Japão mesmo, aqui no Ocidente, o Shiatsu recebia um outro nome que é o Anma ou Anmo, que é esse mesmo An, da técnica de pressão, e o Ma ou Mo, que é uma técnica também de deslizamento superficial. No Shiatsu a gente vai trabalhar com em torno de mais de 10 técnicas, de 10 e 20 técnicas diferentes de mão. Então são ferramentas que a gente pode utilizar a palma da mão, o polegar, o punho fechado, o cotovelo ou algumas outras ferramentas acessórias, mesmo na pressão, que às vezes a gente tem que fazer numa região muito dura, como a sola dos pés, a reflexologia podal está também dentro do Tuiná. E você estimular a sola dos pés, que é uma região muito dura, com os dedos, às vezes é meio difícil, então a gente utiliza algumas outras ferramentas de madeira, como outro instrumento, para a gente conseguir ter mais precisão nos pontos e mais força para conseguir alcançar a profundidade da camada. Isso o senhor avalia na hora de aplicar a técnica, se é necessário ou não esse acessório. Exatamente. Em alguns casos a pele, a região está suave, a gente consegue fazer com as mãos, outros momentos a gente precisa recorrer a algum outro acessório. Doutor, essa técnica, o Tuiná, é indicado para quais tipos de problemas exatamente? A pessoa que está em casa, ela está com dores, para ela saber se ela deve procurar um especialista no assunto. Ok. O Tuiná, ele vai trabalhar com uma camada, um nível energético diferente da acupuntura. Então ele vai trabalhar com um nível energético mais superficial. Então na medicina chinesa a gente vai dividir algumas áreas de atuação onde as técnicas têm o melhor resultado. No caso, o Tuiná ele vai ter o melhor funcionamento nas questões ortopédicas. Então, dores articulares em geral, joelho, cotovelo, punho. Joelho a gente tem muito tratamento hoje em dia junto com outras técnicas, por exemplo, acupuntura. Muito tratamento para muito problema no joelho, né, doutor? Muito problema no joelho. Como estão acontecendo? Está muito frequente. Sim, vários fatores. Hoje a pessoa ela se aderiu mais aos esportes, então as pessoas começam a praticar mais. Por decorrência vão aparecendo as lesões. Existem aqueles iniciantes, que eles saem de uma vida sedentária e querem se iniciar e às vezes aceleram um pouquinho esse processo, então vão aparecendo dores de joelho para os corredores, para aquelas pessoas que estão sentadas muito tempo no escritório, então para a dona de casa, essas pessoas aparecem aqui nesse dia. É generalizado, então? Sim, todo o público aparece com esse mesmo problema. É indicado para dor na coluna? Com certeza, com certeza. O Tuiná, ele trabalha muito bem, uma sinergia muito boa, com, por exemplo, a moxa que a gente utiliza numa sessão, Então,
essas questões de ficar muito tempo sentado, aqui em Cuiabá especialmente, a gente fica muito com o ar-condicionado. Essa friagem do ar-condicionado sai no calor, choque térmico, o corpo vai se ressentindo com isso. Então a gente trabalha muito bem com a massagem, utilizando outras ferramentas, e a coluna também é um outro fator importante que chega no consultório, né? As dores em geral, a coluna vem um pouco por conta do sedentarismo e o trabalho sentado, né? Então isso vai sobrecarregando essas regiões e quando dói, ninguém fica bem, né? A pessoa fica com mau humor, não dorme legal, então a gente também trata a dor levando um benefício mais amplo para a pessoa, né? Para o ser humano. Doutor, quantas sessões seriam necessárias para a pessoa já perceber, sentir uma melhora no quadro dela de dor? Bom, a gente tem tipos diferentes de tratamento. A gente tem os casos mais crônicos, mais antigos, e a gente tem os casos agudos, né? Então, minha coluna travou e eu vou nesse momento buscar um tratamento. Nesses casos mais imediatos, minha coluna nunca teve esse problema, hoje teve esse problema. É um resultado muito mais fácil. Então, em muitos casos, uma sessão resolve. Outros casos mais antigos, que têm um contexto mais longo, às vezes, uma dor de coluna veio porque a pessoa teve uma lesão no joelho, e aí ela mudou a postura, e esse desconforto chegou na coluna, ou seja, tem um histórico, e às vezes tem um tempo mais longo, a gente precisa tratar um contexto maior. Pode ser que precise de mais sessões, né? Então a gente faz, às vezes, um pacote de 10 sessões, quando uma coisa muito mais antiga, e a gente vai fazendo reavaliações, mas desde o início do tratamento a pessoa já experimenta o benefício. Não é aquela coisa de eu vou fazer uma sessão, não vou sentir nada e eu vou começar a sentir melhor na terceira, quarta sessão. Não. Desde a primeira sessão a pessoa já percebe um conforto, uma melhora na postura, um alívio na intensidade, na frequência das dores. Então tem tratamentos mais longos, mais curtos, mas os benefícios são experimentados desde o início. Nossa, que notícia boa. Doutor, e quando a pessoa chega aqui, o senhor consegue identificar, por exemplo, a causa do problema para a pessoa ver se elimina a causa? Porque senão o senhor vai, conserta a dor, a causa persiste, em consequência a dor vai persistir também. É feita essa avaliação? Claro. O terapeuta de Tuiná, ele é um profissional de medicina chinesa. Então, como profissional, ele tem que ser qualificado em todo o aspecto do raciocínio clínico. Então, você não vai chegar no paciente e fazer uma sessão de tratamento. Às vezes a gente faz uma sessão de harmonização geral, de relaxamento, que não precisa de uma entrevista muito longa. Quando eu inicio um processo de tratamento, é feita uma anamnese, é identificado a situação de saúde, o tempo daquele problema, a origem daquele problema, seja ele uma questão acidental, seja ele uma questão interna. E aí, chegando a essa conclusão, a gente vai tratar o princípio do tratamento, a gente vai tratar a base que originou a doença. E aí você começa a ter, às vezes, um resultado não tão rápido, mas muito mais eficaz. Então, esse é o objetivo de um consultório de medicina chinesa. Que esse resultado eficaz é mais interessante, né, doutor? É o objetivo. Sim. Doutor, a pessoa chega já com dor aqui, né? E aí o tratamento em si é dolorido? Vai doer mais a região, essa pressão? E como funciona? Não, a gente vai ter um critério para você manter o conforto do paciente, né? As técnicas em geral da medicina chinesa, a gente vai trabalhar com algumas estratégias. Quando existe uma dor local intensa, a gente vai tratar à distância, né? Hoje a gente tem pelo menos uma noção que existem pontos de acupuntura que tem uma ação local e à distância. Olha então, que informação boa, né? A pessoa então não vai sentir mais dor. A nossa intenção não é agravar, né? A gente levar o conforto e fazer um tratamento em camadas, gradativo, né? Para que a pessoa que já está no sofrimento não chegue aqui com a ideia de que vai doer mais. Não, a gente vai liberando pouco a pouco, fazendo ações para não mexer no local enquanto está na crise. Melhorando essa crise, a gente começa um processo para desobstruir, mas de forma que alguma técnica ela não vai ser totalmente indolor, mas não é uma dor que está agravando um problema. São métodos para que aquilo seja desobstruído, né? Então, ela tem quem recebeu massagem já tem a experiência de que algumas dores
sinalizam que a coisa está melhorando. E quando você termina a sessão, você tem aquela experiência de, estou mais leve, estou bem, né? Então, não são dores que vão trazer desconforto ao tratamento, são dores que viabilizam o tratamento, então nada que a pessoa vai querer parar o tratamento no meio. É suportável. É suportável e que no final a pessoa normalmente tem aquela sensação de alívio, né? Uma coisinha desobstruiu, melhorou. Então, a massoterapia, ela tem a manifestação dela, em alguns momentos ela pode causar um pequeno desconforto, mas no final tem mais sensação de agradável do que a própria acupuntura, né? Então, normalmente as pessoas saem muito mais felizes na massagem. Que bom, ótima notícia. Doutor, existem contraindicações? Por exemplo, crianças, idosos, gestantes, todo mundo pode recorrer ao Tuiná? Existem as contraindicações e, em geral, não são essas mais gerais, mais amplas que a gente está acostumado. Por exemplo, a criança pode receber a massagem, o idoso também pode e a grávida também pode. Porém, existem pontos contraindicados, existem condições que a gente precisa ter mais cuidado, existem regiões que elas vão ter alguma contraindicação. Por exemplo, alguma afecção de pele a gente não vai tratar em cima, a gente vai ter que tratar à distância ou utilizar uma outra estratégia. Mas as contraindicações são mais que vem depois de uma anamnese, então a gente vai entender o caso específico, aí vai entender o que tem que ser mais cuidado, o que não pode ser tocado, e aí isso sempre vem depois de uma correta avaliação. Por isso a importância da anamnese também do profissional habilitado, né, doutor? Bem qualificado, muito bem. Doutor, quais as vantagens da pessoa recorrer, por que ela deve recorrer ao Tuiná ao invés de recorrer aos tratamentos mais comuns e tradicionais? O Tuiná, né, dentro desse contexto da medicina chinesa, eu venho repetindo muito esse termo porque o nosso consultório é um consultório que trabalha com medicina chinesa de uma forma mais ampla. A gente trabalha com várias técnicas, entendendo que cada uma tem a sua aplicação. O Tuiná, na medicina chinesa, ele vai atuar muito bem nos aspectos ortopédicos, no tratamento da criança e numa área que hoje em dia a maioria das pessoas precisam, que também o toque terapêutico tem um efeito muito positivo nas questões psicoemocionais. Então, que notícia maravilhosa, vamos falar disso então. Estresse, ansiedade, depressão. Eu tive hoje um dia difícil, tive uma conversa difícil com meu colega, com meu chefe, não estou muito bem emocionalmente. A massagem, o toque, ele ajuda a consciência a relaxar, aprofundar mais, perceber melhor o corpo, assentar, a gente fala muito esse termo na medicina chinesa, assentar o espírito, assentar a consciência quando ela está muito projetada. Então a pessoa está enfrentando muitos problemas mentais, eu preciso estar utilizando a mente para resolver muitos problemas, né? Eu preciso resolver o problema de casa, o problema do trabalho. E aí, essa mente muito projetada, a massagem ela ajuda a centralizar isso, trazer a mente para o corpo, acalmar as emoções, estimula o sistema parasimpático, que é responsável pela reposição, pela nutrição do organismo, sensação de satisfação, recuperação dos tecidos. Então é uma outra área, é uma outra ação da massoterapia, que hoje as pessoas conhecem muito essa área, né, da massagem como relaxamento, que ela é muito importante, mas aqui a gente entende que o Tuiná ele tem outras indicações, mas essa indicação ela é muito importante também. Doutora, eu achei importantíssima, considerando, né, os dias atuais aí, porque ela atua a nível emocional, então a pessoa então está enfrentando ansiedade, a depressão também, doutora? Sim, sim. Ajuda, então a pessoa fica o quê? Toma uma consciência maior. Isso é uma coisa que a gente percebe enquanto paciente de massagem e nos cursos de formação, afinal a gente também é escola de formação nessa área de medicina chinesa, a gente ouve muito dos mestres, dos professores. Enquanto a pessoa está recebendo a massagem,
a mente está se conectando com o corpo. Então, a pessoa está recebendo o toque, está percebendo a pressão da mão do terapeuta, a temperatura, regiões do corpo diferentes. Então, a mente que está acostumada fora começa a se reconectar de novo com ela mesma. Então, essa volta da mente com ela mesma ajuda em despertar vários processos. Às vezes, ela entrou num quadro de ansiedade, depressão, por algum fato externo que aconteceu na vida dela. E isso faz com que a consciência fique presa lá fora. Quando você vai trazendo de volta a consciência para dentro, cria um novo processo de relacionamento com ela mesma, né? Então isso é muito positivo. A massagem traz esse caminho de volta. Doutor, é positivo e bonito, né? Eu adoro essa abordagem aí, que trata a pessoa como um todo, né? Justamente. Então a questão física, afeta emocional, está o tempo todo repercutindo. É importante as pessoas entenderem isso. Né? Achei belíssima essa referência aí. E é importante as pessoas que buscam a técnica entender que parte do efeito daquela massagem que a gente faz, vou dar um relaxamento, vou soltar o músculo que está doendo, é todo esse trabalho psicoemocional que está acontecendo, saiba ela ou não. Quando ela tem consciência, no momento adequado ela busca, e ela busca a ferramenta adequada. Então traz uma coerência para o tratamento. Fantástico, eu adorei, já virei fã. Quero agendar as minhas terapias aqui. Doutor, podem ser feitos tratamentos complementares? Claro, claro. Num consultório tradicional, a gente vai trabalhar o Tuiná junto com a acupuntura e junto com a fitoterapia chinesa. São três técnicas todas chinesas. São essas três técnicas chinesas, tanto a fitoterapia chinesa, a gente trabalha com fórmulas magistrais que existem patenteadas na China há mais de 1000 anos. Um dia a gente vai falar só disso, né, doutor? Exatamente. Que é diferente da fitoterapia brasileira, que está sendo difundida muito bem hoje no Brasil, mas é um processo mais recente. Mais moderno. Na massoterapia mesmo, aquelas pessoas que já tiveram treinamento e vieram de uma formação tradicionalista, já entende que consegue, na mesma sessão, colocar a moxabustão, que é o aquecimento de pontos de acupuntura ou de regiões, ou seja, você trabalhar com calor junto com a massagem. A gente consegue trabalhar a ventosa terapia, alguns instrumentos de massagem, o gua sha, que é uma outra técnica que a gente pode conversar também. Então hoje você pode combinar várias técnicas para buscar o mesmo resultado, né? Na questão ortopédica isso é muito comum, a gente trabalha com várias técnicas para potencializar o resultado, funciona muito bem. Doutor, gostei desse aquecimento aí, aliado à massagem, já parece que dá uma sensação já bem gostosa. Aconchego, relaxamento. Doutor, agora vamos falar da parte financeira. Sim, é importante. Esse tipo de tratamento é acessível? Qualquer pessoa consegue pagar? É fácil? Sim, ele é acessível. É um tratamento, se você for comparar com uma consulta convencional que a gente tem no mercado, medicamentos, você consegue ter resultados muito eficientes com poucas sessões num custo acessível, né? Então, mesmo aqui no consultório, a gente tem planos de parcelamento, cartão de crédito, então tudo para viabilizar, e por ser tratamentos naturais, onde você tem estímulos para fazer o corpo voltar a ter uma função, ou seja, você devolver as funções para o organismo, devolver a saúde, a gente consegue em muitos casos ter resultados mais efetivos. Então a gente consegue reverter um processo às vezes simples que você não tem reincidência disso, porque o corpo volta a fazer aquela função. Funcionar. Exatamente. Normalmente. Então acaba ficando mais barato, né, doutor? Já que não vai ter recidiva, né? Exatamente. Além da recidiva, algum medicamento ou outro tem algum nível de toxicidade que você inicia um tratamento e algum outro sistema vai sofrer. Então, nas terapias naturais, a gente sempre vai estimulando as funções do organismo. Por ser algo natural, a gente não tem esses choques, né, de alguma coisa estar sobrecarregado, um sistema está sobrecarregado para melhorar o outro. A gente vai de uma forma mais suave, mais natural. Harmoniosa. Exatamente. Promove a harmonia, volta a saúde para o corpo, né, doutor? Doutor, a pessoa que está aí em outra cidade, às vezes não está aqui em Cuiabá e deseja procurar um profissional, o que ela deve observar no momento de escolher esse profissional que vai aplicar o Tuiná? O Tuiná ele tem alguns aspectos, né?
a massagem, ela quer, o massoterapeuta, ele quer desobstruir o livre movimento, os músculos, as articulações. Quando o profissional ele é bem treinado, ele não vai provocar dores ou sensações desconfortáveis depois da sessão. Ele vai ser muito criterioso, ele vai ter uma sensibilidade ao toque, entendendo que no decorrer das sessões ele vai querer aprofundar mais o toque, mas isso não é imediato, isso não é na primeira sessão. Então ele vai ter que ouvir o corpo do paciente, entender como que ele vai alcançar o resultado sem causar desconforto, sem causar alguma dor, alguma lesão maior. Então ele vai ter essa sensibilidade e principalmente ele vai ouvir o paciente. Então ele vai perguntar bastante, né? Da onde veio, como que iniciou esse problema? Ele vai querer ampliar um pouquinho a conversa no sentido de o que mais você me relata de questões de saúde que pode estar relacionado a esse problema. Então ele vai investigar a situação de saúde, ele vai tentar chegar a uma conclusão dessa origem, ele vai tentar tratar de uma forma ampla. Né? Então ele vai ter essa sensibilidade ao toque, ao conforto do paciente, olhando e tentando se relacionar com esse corpo que está recebendo esse estímulo de fora, e ele vai ter esse cuidado de entender o contexto maior e tratar a saúde, né, a pessoa, o indivíduo, e não aquele desconforto ou aquele sintoma local. Específico. Exatamente. Né? Gente, eu achei muito interessante. Doutor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa, alguma informação? Bom, a gente, dentro de um consultório de medicina chinesa, muitas vezes vai trabalhar o Tuiná dentro de uma consulta mais ampla, com outras técnicas. Então, isso funciona bem e acontece bastante, né? Então, pode-se trabalhar como coadjuvante a acupuntura, outras ferramentas, né? Por exemplo, como a ventosa. Então, muitas pessoas conhecem a massagem sozinha ou conhecem a acupuntura sozinha. Num consultório de medicina chinesa, você trabalha com a sinergia, então você trabalha com várias técnicas juntas, né? Mas, caso eu queira um tratamento só de massagem, eu consigo pedir, não, hoje eu quero só uma sessão de massagem porque eu preciso relaxar, eu preciso tirar um peso das minhas costas. Então isso a gente consegue conversar e isso é muito positivo, né? Quando a pessoa já tem a consciência própria do que ela precisa. Às vezes a pessoa sabe, alguma coisa está errada, então ela narra isso para o terapeuta e o terapeuta busca da melhor forma as ferramentas. Tem aquela pessoa que entende já, ela já conhece como que ela funciona. Hoje eu preciso de uma massagem. Hoje eu preciso daquela sessão de acupuntura. Hoje eu preciso de andar na praça, descarregar as energias, andar descalço, tomar um sol, e a pessoa já começa a entender como que ela funciona. Então, fundamental, né, doutor? Exatamente. Eu acho que todo mundo hoje em dia precisa desses momentos, né? Esse relaxamento, convém a todos. Se conhecer e entender o que você precisa. Isso é parte também de uma consulta nossa, né? De você conversar com o paciente, entender como que ele chegou naquele padrão e ensinar para ele como que ele vai saindo dessa situação. Então, parte da consulta de medicina chinesa, seja o terapeuta de Tuiná, seja o terapeuta de acupuntura, tendo ele o domínio de um outro raciocínio que vem de uma outra cultura, ele levar esse conhecimento para o paciente e às vezes falar para ele que hoje não é dia de você buscar uma ação passiva como massagem, como acupuntura. Hoje é o dia de você fazer uma coisa que você gosta de fazer e você voltar a dar atenção a você mesmo, ao seu espírito, e começar a atender as suas demandas. Tem demanda que é terapêutica, tem demanda que é sua. Hoje eu gostaria de, sei lá, dar um abraço num amigo. Tudo isso é parte da consulta, onde o terapeuta vai tentando levar essa informação e o paciente começa a perceber e dar atenção às suas demandas. Isso também é saúde. Doutor, achei essa colocação muito inteligente. A conversa toda eu achei muito inteligente, muito proveitosa. Maravilha. Eu espero que vocês conheçam, que aproveitem a técnica para melhorar a qualidade de vida de vocês. Afinal, essa é a função desse programa, trazer novidades, terapias alternativas. Então, hoje foi dia de conhecer o Tuiná. Obrigada, doutora, adorei sua presença. Obrigado, eu que agradeço a entrevista. Muito obrigado a todos. Bom dia.